hoje continua assim mesmo, esperando. Bom dia a todos. Ontem fui dormir um pouco preocupado, né, comando? Com o empate do Vascão aí com o Luverdense, poderoso Luverdense. E coloca a gente na situação difícil aí, o retorno para a Série A. Mais um motivo da preocupação não era esse, obviamente, era a questão aí dos servidores aqui do Estado, né, que ontem tiveram lá na LERJ, demonstraram toda a sua indignação, deram uma sinalização ao governo que não é o caminho simplesmente massacrar o servidor público. No meu entendimento, erraram em depredar o patrimônio público lá na LERJ, e não apenas isso, né, um patrimônio histórico também. Cara, quebram ali cadeira, rasgam couros ali que estão ali há décadas já, por onde passaram Rui Barbosa e várias outras figuras ilustres do nosso país. Mas vamos lá, eles mostraram ao sair da LERJ também que estão dispostos ao diálogo, o que é bastante importante. Mas o motivo dessa transmissão aqui ao vivo hoje é comentar que, né, eu dormi preocupado ontem, mas hoje uma notícia boa, né, com o Trump eleito presidente dos Estados Unidos. Mais uma vez a esquerda derrotada lá na maior potência do mundo. Nunca fiquei tão feliz de ver um vermelho ganhando, né, que é a cor do Partido Republicano do Trump lá nos Estados Unidos. E a gente pode tirar disso uma série de lições aqui para o Brasil, comparar com muita coisa que acontece aqui também. E a primeira delas é como há um nível de, vamos dizer assim, de cordialidade de educação mais elevado entre os candidatos lá, apesar de toda a pancadaria que foi a campanha inteira, de acusações, de ofensas pessoais, enfim, guerra, a campanha é isso aí mesmo, né? O próprio nome já diz, campanha é a arte ali da guerra praticamente, e quem já passou por uma campanha sabe bem o que eu estou falando, que não tem, muitas coisas aí não tem limite. E aí você vê que a própria Hillary perdendo faz uma ligação lá para o Trump, reconhece a derrota, e dali para frente a pensar no povo americano, o que é melhor para o país, né? Você olha aqui para o Rio de Janeiro o que aconteceu, por exemplo, quando o Crivella derrotou o Freixo não fez a mesma coisa, e foi a público dizer que não faria, que não reconheceria a derrota, não ia ligar para o vencedor, quer dizer, mostrando a forma arrogante como essa esquerda ultra radical age, e que não tem diálogo, diferente daquilo que eles gostam de falar, eles não praticam a mesma coisa. Então essa é a primeira lição que a gente tira de lá. Uma outra lição que a gente tira, gente, é com relação à influência dos institutos de pesquisa nas eleições. Alguns institutos de pesquisa nos Estados Unidos estavam dando ali como 87% de certa a vitória da Hillary sobre o Trump. E erraram feio. Então lá parece que o povo norte-americano nesse aspecto também já está mais maduro do que nós aqui no Brasil. Não se deixa influenciar pelas pesquisas. E aí a gente pode tirar, né? Ou há uma tendência de grande parte dos institutos de pesquisa para beneficiar o candidato da sua preferência, não necessariamente aquele candidato, né, que vai trazer mais recursos para esse instituto, enfim. Ou também pode ser uma leitura por parte dos eleitores que são considerados mais conservadores, né, que, como aqui no Brasil, acabam sendo mais silenciosos, né, não gostam muitas vezes da publicidade à sua opinião, ou são menos estridentes, né? Aqui o eleitor de esquerda, principalmente esses mais radicais de PSOL, PSTU, né, que gostam de afrontar, de botar o dedo na cara, de ameaçar as pessoas, de constranger as pessoas nas ruas, no seu ambiente familiar, muitas vezes na internet. Eu acho que o eleitor conservador é mais educado nesse aspecto e acaba não aparecendo tanto nas pesquisas. Mas é uma coisa que nós, que temos esse pensamento mais conservador, temos que refletir também. Se a gente tem sim que continuar disputando esses espaços aí nas escolas, nas universidades, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família também, que toda a família não é uma unanimidade, né? Tem as pessoas que se posicionam diferente no espectro ideológico, mas que nós possamos também, não deixar de manifestar, de dar publicidade à nossa opinião, por mais que esteja colocado no campo ali do politicamente incorreto. E quando acontece nos Estados Unidos, a gente vê que
na verdade nós somos a maioria, apenas somos menos barulhentos. Isso também tem que ser discutido. Então, com relação aos institutos de pesquisa, vale a pena essa reflexão, essa lição para nós aqui. O tempo inteiro jogando para baixo o candidato, né, que eles não tinham a simpatia, mas o povo lá soube, de forma madura, expressar nas urnas a sua opinião. Uma outra lição que eu acho importante também, e aí vai um recado para grande parte da mídia, da grande imprensa principalmente, que precisa entender o seguinte: cada vez mais a população está atenta ao que acontece no seu redor. Com a internet, a grande imprensa, principalmente a escrita, perdeu muita parte do seu poder de influência. Então a imprensa não adianta mais querer ficar pautando a população, querer impor praticamente o seu pensamento, a sua posição sobre diversas discussões para influenciar diretamente na população. Não, a população enxerga isso e começa a ignorar essa tendência da imprensa sobre diversos assuntos que são polêmicos, que impactam diretamente na vida das pessoas. Estou falando de redução da maioridade penal, de legalização das drogas, de aborto, e até como foi feito com o Trump lá, e acontece conosco, principalmente com quem tem um sobrenome Bolsonaro aqui no Brasil, é uma tentativa constante, permanente, diuturna, de denegrir a imagem, de desgastar, de distorcer o que a gente fala. Então a própria população lá nos Estados Unidos conseguiu também identificar isso. A imprensa foi solenemente ignorada, porque praticamente todos os veículos de comunicação estavam massacrando o Trump. Quando ele fala que não quer imigrantes ilegais nos Estados Unidos, e ele metaforicamente fala que vai fazer um muro para impedir a entrada dos mexicanos ilegais naquele país, o eleitor norte-americano claramente percebe que não é contra os imigrantes. E a maior prova disso, gente, é que o Trump ganhou num país que é mais influenciado pelo eleitor imigrante, que é a Flórida, no estado, que é mais influenciado pelo eleitor imigrante, que é a Flórida, que possui uma grande parte dos seus eleitores, quase 40% deles são imigrantes. Como é que esse estado dá a vitória para o Trump se ele é uma pessoa que é contra o imigrante? É porque esse é sinal de que não é bem assim. Por mais que a imprensa tentasse o tempo inteiro dizer que o Trump é contra o imigrante, que ele vai levantar sim aquele muro, que vai impedir a passagem, E aí vem as autoridades até religiosas dizerem que ele não tem que construir muros, ele tem que construir pontes. Pois não é bem assim. Com relação aos imigrantes, você que está nos ouvindo aí, mora num condomínio que tem 100 pessoas morando no seu condomínio. Aí do dia para a noite, querem botar mais 100 imigrantes dentro do seu condomínio. Vai ter problema ou não vai ter? Tem ou não tem que ser de uma forma planejada? Porque você vai querer, o elevador, por exemplo, é planejado para fazer a manutenção, não sei, de 6 em 6 meses. E aí, se você tem o dobro de pessoas usando, você vai ter que fazer a manutenção de 3 em 3 meses. Isso custa caro. E quem vai pagar a conta? É o condômino? Ou será que o imigrante também, esse imigrante ilegal também entra nessa divisão? Então, com relação a esse aspecto de imigrantes, a própria população lá dos Estados Unidos pôde dar o seu recado. E mostrou ali também uma outra coisa importante, que o Trump é uma pessoa que não se moldou aquela caixinha, que muitos partidos tentam enquadrar os integrantes políticos, dos seus correligionários. Ele mostrou que pode, de uma forma autêntica, mostrando sinceridade, segurança, transparência, ele não se deixou levar pelo politicamente correto. É mais uma lição que nós temos para cá, e muita coisa também, muitas semelhanças com o que criticam o Jair Bolsonaro. Ele coloca as suas posições de uma forma mais firme, de uma forma assim autêntica, que não é de hoje. Desde 1992, desde o primeiro ano de mandato dele como deputado federal, ele está no 7º. Ele defende lá a redução da maioridade penal, tem projetos para efetivar o planejamento familiar, um direito que principalmente os mais pobres deveriam ter
aqui no nosso país, eles são desrespeitados. Hoje só quem tem condições financeiras planeja a sua família. Quem não tem uma burocracia danada acaba indo parar na mão de um açougueiro para conseguir fazer uma laqueadura, para conseguir fazer uma vasectomia, que é um perigo, é um risco para a saúde deles. E com relação aos aspectos aí econômicos também, mais uma vez a lição. O tempo inteiro, grande parte da imprensa querendo colocar uma dúvida na cabeça do eleitor, do mundo inteiro, como que o Trump é uma pessoa imprevisível, uma pessoa que vai influenciar, vai pesar a mão lá no mercado, o Estado pesar a mão no mercado para desequilibrar o equilíbrio, a livre concorrência. Esse é um aspecto até que tem que ser levado realmente em consideração, porque ele já teria dito isso, que não é a favor do livre mercado, e não é bem assim também. Tá, gente? Enfim, então foi uma resposta, mais uma vez, à esquerda mundial, à imprensa, aos institutos de pesquisa que erraram feio. E, obviamente, foi uma vitória meio imprevisível, mas aqui no Brasil, por exemplo, todo mundo só tinha acesso a informações negativas do Trump. E obviamente, eu como grande parte dos brasileiros, com esse acesso à informação, fui buscar outras fontes. Então, sugiro aqui a todos também, bebam de outras fontes, principalmente quando for tratar de política internacional, que obviamente impacta na nossa vida. Eu lia muito aí o Felipe Moura Brasil, acompanhava seus artigos lá na Veja, o próprio Alexandre Borges, não o ator, mas o do marketing, da propaganda e marketing, que até fez parte da minha campanha prefeitura aqui no Rio de Janeiro, que também é um profundo estudioso e um bom analista da política norte-americana. Então acompanha o Olavo de Carvalho também, então acompanhem, quem ainda não conhece, acompanha essas outras pessoas para terem uma opinião mais isenta, ou no mínimo antagônica a essa opinião tão viciada de grande parte da imprensa aqui. A gente colocava em alguns jornais aí da tarde ou da noite, nos grandes meios de comunicação, o pessoal, quando falava da Hillary, dava uma gargalhada, dava notícia sorrindo, aí falava do Trump, franzia a testa, estamos muito preocupados, é o fim do mundo. Hoje eu estava vendo aqui o Jornal da Manhã na Globo, o pessoal dizendo o mundo acordou assustado, perplexo. Não, eu acordei feliz com a notícia, como grande parte dos americanos, uma pequena parte dos brasileiros, que ainda tem uma visão completamente distorcida do Trump. É óbvio que ninguém concorda com 100% do que o outro defende, mas tenho certeza que com o Trump nos Estados Unidos, eu acho que abre-se até uma janela de oportunidade para nós aqui no Brasil. É claro que os Estados Unidos, como uma potência hegemônica e tem o interesse de manter essa posição, tem uma disputa com seus adversários econômicos e políticos também. Eu estou falando da Europa. Então, se você vê hoje uma série de problemas pelas quais a Europa passa, você pega a Alemanha, por exemplo, uma economia consolidada, e a França também, que hoje está sendo muito impactada pelos imigrantes ilegais. Hoje na Alemanha tem casas, pessoas que moravam em casas que dormiam de porta aberta, estão colocando grade nas suas janelas, grade nas suas portas, passando o cadeado, por medo de acontecer o que já está acontecendo. Um choque cultural que obviamente traz problemas, e não é ser preconceituoso, gente, é uma questão de realidade. A nossa tradição aqui é de uma sociedade ocidental, judaico-cristã. Quando você quer impor que uma minoria que pensa de uma forma radicalmente diferente da sua e trazer para dentro da sua casa, você achar que não vai ter problema, é claro que vai ter problema, tá? E mais, por exemplo, aqui no Brasil, eu acho que com a chegada do Trump, a própria Europa já começa, alguns líderes de países da Europa já começam a se mostrar preocupados. Eu vi hoje o discurso do François Hollande, ele parabeniza o Trump, mas diz que agora, mais do que nunca, a França tem que ser forte, a Europa tem que estar mais unida do que nunca também. E eu acho que essa é uma janela de oportunidade para nós brasileiros, porque os Estados Unidos vai ter que olhar para nós aqui na América do Sul com uma atenção muito maior. E eu certamente, qualquer país, qualquer grande potência do mundo, para se manter aí com o seu nicho, com o seu espaço no mercado em diversos segmentos,
ele precisa do mercado consumidor brasileiro. E é uma oportunidade do nosso país abrir uma relação mais franca, né, e favorável para nós brasileiros, uma relação também favorável, obviamente, a eles em diversos segmentos. Eu vou citar só um aqui, na questão do armamento. Todos nós que defendemos aí o direito à legítima defesa, né, que sabemos que aqui no Brasil essa política do desarmamento da população ordeira está dando errado, a consequência nós estamos vendo aí, aqui no Rio de Janeiro principalmente, um aumento da criminalidade. Se essa política de desarmamento é tão boa, é tão eficaz, como é que os níveis de violência continuam aumentando assustadoramente? Aqui no Rio os caras estão assaltando celular de fuzil na Zona Sul. Tá? Ainda fazem vídeo, né? Fazem live ostentando as suas armas, os seus fuzis, com a certeza da impunidade. Esse é o problema da segurança, a impunidade. Então, mais uma vez, eu vejo que é uma oportunidade do Brasil nessa questão da indústria de armas, porque gera empregos. Então, eu acho que o governo federal tem que, de uma forma até rápida, colocar em votação esse projeto que flexibiliza, que revoga, na verdade, o Estatuto do Desarmamento e traz uma nova legislação para regular essa questão, te dando mais garantias ao cidadão que tem acesso a uma arma para sua legítima defesa, e quebrar também o monopólio das indústrias de armas aqui no Brasil. Certamente as indústrias americanas teriam todo o interesse de abrir suas fábricas aqui, que gerarão emprego, gerarão muitas receitas de ICMS, de IPI aqui para o nosso país, e dessa forma você certamente vai mais uma vez garantir que as pessoas tenham a possibilidade de defender a própria vida, de defender a sua propriedade contra os marginais, porque infelizmente a polícia não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né, gente? Então ficam aqui essas considerações, a minha felicidade de ver a esquerda sendo derrotada também lá nos Estados Unidos. Eu acredito que, sem sombra de dúvida, até pelo perfil do Trump, aquele capitalista selvagem, ele vai promover uma concorrência em todo mundo, em vários setores, o que eu acho que é sempre muito saudável, porque onde há concorrência, a melhoria do serviço, a melhoria dos produtos e a diminuição de preços em vários aspectos. E ele, eu acho que vai poder dar essa resposta e vai poder, eu acho que, olhar para o Brasil com muito mais carinho, e nós brasileiros seremos muito mais beneficiados com o Trump presidente do que seríamos com a Hillary. Tá bom, pessoal? Estou chegando aqui na Assembleia agora, para focar aqui nos projetos voltados aí à nossa crise interna aqui no Rio de Janeiro, ver de que forma nós podemos tirar essa faca do pescoço do servidor público do Rio, que não é o responsável por essa crise e não tem que pagar a conta. Tá bom? Meu gabinete está de portas abertas a todos aí. Obrigado pela companhia de vocês até agora. Um grande abraço a todos aí, fiquem com Deus. Valeu!